Gente, olá, voltando aqui para nossa webconferência. A gente vai terminar a web sobre a unidade 3 e 4, tá? Todo mundo tá me vendo aí? Sinaliza aí, por favor, gente. Beleza, ótimo. Então, vamos terminar aí o material da unidade 3 e 4, falar desses elementos do que consta ou que deve constar nos trabalhos acadêmicos, e aí a gente faz a revisão geral. Tomara que isso aí dê nessa uma horinha, de 6 às 7, para a gente discutir esses assuntos. Qualquer dúvida, repito, falem aí, sinalizem no bate-papo, tá? Então, quando eu for falar, ou vocês a partir de hoje, quando forem, agora estão vendo o material, deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. E só um minuto. Então, pronto. Quando a gente fala em monografia, quando a gente fala em projeto, quando a gente fala em, deixa eu ver o que mais, em dissertação e tese. Vamos ver se esse textinho... Eita, nem saiu o textinho aqui. Então, anota aí, gente, quando eu falar, ou quando vocês forem fazer projeto, monografia, dissertação ou tese, ou relatórios, sejam eles técnicos, enfim. Repetindo, relatório, projeto, monografia, dissertação e tese, vocês têm que colocar nos elementos pré-textuais, que são os elementos antes do texto, esses materiais aqui, ó. Não esqueçam jamais, que são os elementos que antecedem o texto. Então, quais são esses elementos? Essencialmente, capa. Errata é quando você tem algum erro no documento e aí você bota um errata. Ó, faltou um gráfico tal, aí você bota a errata após a folha, após a capa. Folha de rosto, que é aquela que você disse que é onde tem as assinaturas dos professores, se você foi aprovado ou não. Desculpa, errando aí a professora, presta atenção, professora. Folha de rosto é aquela que você diz onde é a fichinha, é aquela que tem o título, o ano, os autores, é a ficha catalográfica daquele documento. Então, toda vez que você tiver dúvida, o que botar na referência, boa noite, Fabi, o que você botar na referência, você vai lá na folha de rosto, geralmente tem a capa, e numa segunda folhinha, dentro de qualquer livro, por exemplo, atrás tem essa folha de rosto. Boa noite, pessoal, vamos entrando aí, continuando a aula de 2 horas, tá? Logo em seguida dessa folha de rosto, que tem essa identificação de referência, tem a ficha de aprovação, que é essa sim, que tem lá os professores, a banca, o nome dos professores da banca, e se eles aprovaram ou não. Por isso que, quando você apresentar um relatório técnico, um projeto, seja ele de pesquisa, seja ele um projeto técnico também, quando apresentar uma monografia, uma dissertação ou uma tese, lembrando, dissertação para mestrado, tese para doutorado, todas elas precisam dessa folha de aprovação que você apresenta numa banca, tá? Dedicatória é um item opcional. Dedico a minha mãe, meu pai, meu papagaio, periquito, esse trabalho. Você bota dedicatória, é um item opcional. Agradecimento também é um item opcional. Dedica a minha avó, meu papagaio, meu periquito. Agradeço a eles por terem me ajudado nesse trabalho. É opcional, você bota se quiser, tá?
Epígrafe é aquela velha frase, ser ou não ser, eis a questão. Autor desconhecido. Não. Mas aquela frase que te estimula, aquela que você pensa, sabe? Aquela que você se inspira. Errata também é opcional. Eu vou falar isso para depois vocês decorarem qual é opcional e qual é obrigatório, tá? Epígrafe, lembrando, é aquela frase, tipo aquela frase do Wesley Safadão, que é aquela que inspira. Então, é na epígrafe que você bota, tá? Listas. Lembra que eu falei de listas? Se eu botar uma figura, tem que ter uma lista. Se eu botar, e aí eu vou ter lista de figuras. Se eu botar uma tabela no meu trabalho, eu vou ter que ter uma lista de tabelas. Se eu botar uma figura e uma tabela, eu vou ter que ter uma lista para figura e uma lista para tabela, tá? Então serão 2 folhas de listas de figura e tabela. Lista é opcional por quê? Porque você coloca se você tiver aquele documento. Se eu tiver uma tabela, eu coloco uma lista. Se eu não tiver tabela, eu não coloco. Resumo é obrigatório, sim. Não necessariamente, Fábio. A epígrafe ela pode ser autoral ou pode ser aquela velha copia de colada. É aquela frase que te inspira. Então, uma música, um trecho de uma música, um poema, ou uma frase de Wesley Safadão, ela pode entrar na epígrafe, tá? Ou uma sua, certo? Então, resumo, ele é obrigatório, tá? O resumo na língua vernácula. E o que é na língua vernácula? Em português, é a língua de origem. Então, ele tem que ter em todos os trabalhos acadêmicos. Mas repito, relatório, projeto, monografia, dissertação e tese, ele tem uma página específica para o resumo. Abstract é o resumo em inglês, que em inglês é a língua universal, que é opcional, é universal. Então, ele também tem que ter uma pasta dele. Detalhe, evitem usar o Google Tradutor. Porque o Google Tradutor, quando você bota lá e não souber de inglês, você assim, sai absurdos. Então, evitem, quando for para botar um resumo e for botar um abstract, fale com uma pessoa que sabe de inglês, uma pessoa entendida, mas não bota no Google Tradutor, tá? E sumário é aquelas informações que você tem que colocar. Os títulos e as páginas referentes, né? Então, introdução, objetivos, referencial teórico, material e métodos, ou metodologia, resultado de discussão, conclusão, você coloca no sumário qual é a página referente a cada um. Então, vamos aqui marcar quem é opcional. Só vou sinalizar quem é opcional de vermelhinho. Opcional errata, opcional dedicatória, opcional agradecimentos, opcional epígrafe, opcional lista de tabelas, certo? O resto, que aí eu vou marcar também, só que eu vou marcar de azul, é obrigatório, 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 certo? Sumário e índice, não são a mesma coisa. Índice é um elemento pós-textual, tá? E ele fica lá no final do trabalho. Então, não confunda. A gente hoje só utiliza o nome sumário e ele é um elemento pré-textual, tá? Abstract é obrigatório. Só, Fabiana, só se a instituição, por exemplo, se a Massal tem um padrão de documento e lá nesse padrão disser que não precisa do abstract, você não coloca. Agora, pelas normas de ABNT, ele é um item obrigatório. Quem faz letras em inglês é permitido fazer todo o TCC em inglês ou apenas o abstract? Olha, depende, Fábio, porque depende da exigência da norma da disciplina. Se ele tiver um padrão dizendo que o trabalho todo é em inglês, faz em inglês. Não inventa, tá? Mas
Como o trabalho é feito aqui e a língua oficial do curso é português, apesar de ser um curso de inglês, mas ele vai vir TCC, o seu TCC vai ser em português e o inglês o abstract. Aí, dependendo do objetivo, você escreve, né? Professor, você vai citar o que é obrigatório ou opcional para podermos anotar? Ó, quem está vermelhinho é opcional, é errata, dedicatória, agradecimento, epígrafe e listas, tá? O resto, em azulzinho, é obrigatório, tá? Alguém mais? Alguém mais? Não passou. Elementos textuais é o que efetivamente a gente coloca como texto, certo? Então, antigamente nos trabalhos lá do colégio, você fazia introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui, como vocês estão no ensino superior, desenvolvimento é algo a mais, tá? Desenvolvimento tem coisinhas a mais para vocês fazerem. Então, o que é elemento pré-textual? É o trabalho propriamente dito, isto é, o desenvolvimento do tema abordado de forma lógica e de acordo com uma metodologia adotada. O que ele tem que vir necessariamente? Introdução, depois desenvolvimento, que podem ser vários tópicos e subtópicos, que eu vou falar mais à frente, e finaliza com a conclusão. Esse sentido aqui, produção, desenvolvimento e conclusão, ele é obrigatório, tá? Não se faz conclusão antes de introdução. Então, não está aqui, vou colocar aqui para vocês escrever. O que é desenvolvimento? Objetivos. O que é, e aí vem o geral e específico, né? Referencial, teórico, também é elemento textual, tá? O que é mais aqui? Hipótese. O que é mais? Metodologia. Metodologia é a mesma coisa de material e métodos, tá? Métodos. Quando vocês virem, não confundam, é a mesma coisinha. O que também aqui, o que entra como desenvolvimento? Resultado e discussão. Pode vir trabalho que venha um tópico só de resultado e outro tópico só para discussão, ou pode vir um tópico só para as duas coisas, certo? E considerações finais também vocês vão ver como conclusão. Conclusão, só a título de informação, conclusão a gente só coloca quando faz a tese, que é algo inédito. Convencionou-se assim. Nos outros trabalhos, a gente coloca como finalização as considerações finais, tá? Sim, mais um elemento que a gente vê só em projeto é o cronograma e perspectivas de resultados. Então, esses itens aqui, desculpa porque eu não estou conseguindo puxar esse texto para cá, mas esses elementos aqui são todos elementos que fazem parte do desenvolvimento de um trabalho, tá? Eu vou passar para vocês, vou colocar lá no material de vocês um resumão sobre isso, o que é que cada projeto, cada trabalho acadêmico tem que ter, certo? Então, para projeto, eu vou ter cronograma e perspectiva de resultado. Mas para relatório, para monografia, para tese, para dissertação, eu vou ter esses outros documentos. Vou passar para vocês, tá? Bom, e elementos pós-textuais, como eu disse aqui, a Ailton
Ailton, está vendo aqui que o índice está como um dos últimos elementos, é até de confusão. A gente não usa mais índice não, tá? A gente usa referência, nem usa mais tanto glossário, tá? É quase inexistente mais esse termo e o uso dele, mas usa apêndice e anexo. Qual é a diferença? Alguém sabe a diferença aí de apêndice e anexo? Quem souber, levanta a mão, ou melhor, escreve, né? Bom, apêndice, acho que todo mundo ainda tem, né? Se fez cirurgia, mas a ideia é o seguinte: apêndice a gente não tem, o ser humano tem, né? Então, apêndice é um documento que você faz. Anexo é um documento que você tira de outro canto e bota no teu trabalho. Então, nunca esqueça. Eita, Jesus, a professora pediu para botar, tem uma tabela enorme para colocar no meu trabalho. Como é que eu vou fazer agora? O que você faz? Se foi você que fez a tabela, você vai lá no elemento pós-textual, depois da referência, bota o índice, bota um item, apêndice, e bota a tabela que você fez. Se você fez um questionário, o questionário tem 2 páginas, foi você que fez, apêndice. Se você tirou da internet e aplicou com um questionário do teu trabalho, bota como anexo. Todo mundo ficou claro isso? Então, não esquece, apêndice eu tenho, sou eu que faço. Um detalhe, quando você for fazer um trabalho e que, eu passei aqui para vocês, quando você for fazer um trabalho e você fez a tabela, mas foi uma tabela pequena, sempre coloca no trabalho. Se uma tabela for maior, geralmente é tabela que passa de uma página, você coloca lá no final do trabalho, tá? Figura, gráfico, tabela, sempre deixa no texto, deixa no caminho do texto, porque é a forma de ilustrar o que está no texto. Você bota os dados dos gráficos, bota os dados das tabelas, mas quando você faz a conexão com o texto e ilustra na imagem, a imagem é para reforçar a tua informação. Tem que estar no texto as informações. Mas se passar de uma página que ficou muito extensa, por exemplo, o mapa do Brasil, detalhes muito grandes sobre isso, você pega e bota lá no final. Se foi tirado da internet, anexo. Se foi você que fez, o gráfico, a tabela, a planta que fica enorme, bota lá para o final, certo? Entendido aí todo mundo? Voltando para a aula. Qual é a página? Qual é? Não. Então, aqui estão elementos pós-textuais, referências, glossário, apêndice, anexo e índice, certo? Quem é obrigatório aqui? Olha o vermelhinho, referências e só referências. Quem é opcional, paga aí. Referência, obrigatório. Glossário é opcional, apêndice opcional, anexo e índice. Eu só vou colocar esses itens, por exemplo, apêndice e anexo, caso precise, tá? E aí, a gente tem que falar uma coisa que é muito séria, que é muito importante, que eu reforço que vocês leiam, não só para a disciplina, não só para a prova, leiam para tudo que vocês fizerem, quanto trabalho, quando for escrever qualquer documento, tá? É muito importante que vocês entendam da linguagem científica, da linguagem técnica. E essa linguagem técnica, ela é... Desculpa, gente. Essa linguagem técnica é a forma quando você trata, seja no e-mail,
seja lá no desafio colaborativo, seja na atividade contextualizada, seja no WhatsApp, ou seja no trabalho acadêmico. É preciso que vocês sejam claros na informação que vocês querem passar, ou seja, tenha clareza no que está sendo dito, nada de confundir, nada de enrolar, tá? Que sejam objetivos. Gente, nada de escrever uma Bíblia quando se quer falar 2 palavras, tá? Deixa para conversar mais lá na DR com o namorado, com a namorada, tá? Muita informação, que ela é verdade. Mas tá tão boa a prova, Kelly. Tu vai ver. Bom, impessoal. O que é impessoalidade aqui em trabalho acadêmico? É a famosa terceira pessoa do singular. Lembra aí da professora de gramática? Como é que a gente escreve na terceira pessoa do singular? Acredita-se, observa-se, analisa-se. Analisa-se. Essa é a forma que você vai escrever nos trabalhos e não escrever dessa forma. Eu acho, eu acredito, eu penso. Isso aqui é primeira pessoa do singular. Essa forma é a forma errada de se falar, ou seja, X em primeira pessoa do singular. Toda vez que vocês forem escrever um trabalho acadêmico, façam sempre na primeira pessoa do singular, certo? E só mais uma questão que a gente também tem que analisar, modéstia e cortesia. Nem babar demais. Por exemplo, eu não vou escrever, se eu for escrever um trabalho sobre uma empresa, e a empresa é a que eu trabalho, eu não vou chegar lá, não, porque eu adoro, admiro, gosto muito, o dono é uma pessoa maravilhosa. Não, gente. É um trabalho técnico, então é uma linguagem científica. Eu não posso nem... eu tenho que ser impessoal e imparcial. Eu tenho que mostrar as informações de forma técnica. É o que eu estou vendo, é o que eu estou analisando. Mas você tem que ter conhecimento e domínio do que está dizendo. Então, clareza, objetividade, modéstia e impessoalidade são ferramentas cruciais na escrita dos trabalhos acadêmicos, tá? Importantíssimo. E vamos falar da bonita da citação. Menção em um texto de uma informação extraída de outra fonte. Isso é uma citação. E por que eu digo que isso é uma citação? Porque eu tenho alguns elementos aqui para descrever. Citação é uma menção no texto de informação extraída de outra fonte. Isso quem disse foi a NBR 10.520, 2012, página 1. Isso eu extraí dessa fonte bibliográfica. E como é que eu sei que isso é uma citação e uma fonte bibliográfica? Eu tirei essa informação da NBR e copiei e colei para quê? Para apresentação para vocês. Mas quando eu copio, colo e boto entre aspas, coloco o autor, o ano e a página, é uma citação direta. Vamos ver ela aqui. É uma citação direta, mas a gente tem citação direta curta e citação direta longa. E também tem as citações indiretas. Vamos ver cada uma delas. Citação direta, copia e cola. Eu posso fazer, professora, um trabalho todo de copiar e colar? Pode, desde que você coloque o autor, o ano e a página daquilo e coloque entre aspas. Então, posso fazer de vários a informação, o copiar e colar de várias pessoas, de várias informações, de várias descrições, mas eu tenho que sempre dizer quem disse aquilo. Autor, ano, página. Isso é uma citação direta, certo?
Aí vamos ver aqui como é um exemplo de citação direta curta. Eu não disse que tem citação direta curta e longa, né? A curta, ela vai até 3 linhas. Informação importante. Quando eu for copiar e colar e essa citação for até 3 linhas, eu vou colocar assim, ó. Segundo Lopes e Batista, autor, né? Ano, página, ano e a página, confirmam os argumentos anteriores ao declararem que olha as aspas, é uma citação direta. Mas ela não é até 3 linhas, né? Então, eu vou colocar aspas, vou colocar autor, ano e página. Mas a citação, ela também pode vir, o autor, né? Na verdade, ele pode vir tanto no início, deixa eu apagar aqui, pode vir tanto no início do meu texto, como ele pode vir no final. Olha a diferença. Aqui eu coloquei os nomes dos autores, a primeira maiúscula, né? Então, Lopes e Batista. E quando eu coloco no final do texto, o nome é em maiúscula, mas não deixa de ter o ano e não deixa de ter a página. Então, o que é que eu tenho que ter na citação direta? Aspas, autor, ano e página. E aí eu copio e colo. Até 3 linhas, coloco desse jeito, certo? Com mais de 3 linhas, eu vou fazer isso aqui, ó. O recuo de 4 centímetros do meu trabalho. Olha, mas não tem aqui as aspas. É o quê? Direta. Não tem autor, ano e página, citação direta. Só que como ela tem mais de 3 linhas, eu vou fazer esse recuo da margem, vou colocar o tamanho da letra 10 e o espaço entre as linhas 1. Que foi que eu disse lá quando a gente for fazer um trabalho? E o espaço das linhas é quanto? O normal é quanto, gente? Vamos lá, 22 pessoas, eu quero só que uma fale primeiro. Bora, Kelly. Simone, Fabiana, Heller, acorda aí. Vocês não vão gravar, não, Heller. Vocês vão aprender. Um e-mail. Valeu aí, Fabi e Josilaine. Um e-mail eu escrevo no trabalho todo. Mas quando eu for fazer uma citação direta com mais de 3 linhas, tamanho 10, espaço 1. E qual é o tamanho da letra normalmente? Vamos lá, vamos lá. Tamanho da letra, 12. Não, 12, Fabiana, 12. Na citação direta com mais de 3 linhas é que é 10. Muito bem, gente. Tá vendo, Kelly? Todo mundo já sabe aí, todo mundo vai tirar 10 na prova. Citação indireta é uma citação em que eu interpreto a informação. Eu vou lá, leio naquele texto, eu vejo uma citação direta, né? Vou lá, estou lendo o meu livro. Mas eu, ao invés de copiar e colar, eu vou botar com minhas palavras. Então, eu vou fazer uma citação indireta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber de uma citação indireta, e principalmente tem que entender de uma citação indireta, eu preciso ler e reler o texto original até que eu seja capaz de reescrevê-lo com as minhas palavras. Na citação indireta, eu não uso aspas, só na direta. E o que eu preciso ter na indireta? Só o autor e o ano da publicação. Eu não preciso ter o quê? Página. Certo? Então, olha, nem está aqui, ó, o exemplo. Mas aí, como é que eu vou falar, como é que eu identifico uma citação indireta? Segundo Silva, 2010, a citação indireta é uma transcrição de uma informação.
Então, eu estou interpretando o que eu vi lá no texto. A Silvia disse, citação, como por exemplo aqui, se é uma citação de Gil, de um autor de metodologia, ele diz, citação direta é a transcrição das ideias de um autor usando as próprias palavras. Aí eu li esse texto e disse, não, eu vou fazer uma citação indireta desta frase. Segundo Gil, 2002, a citação indireta ela pode ser entendida como uma transformação de ideias de um autor base utilizando o conhecimento prévio que o leitor está tendo e transcrever isso no texto. Eu falei a mesma coisa, então eu fiz uma citação indireta. O que eu não preciso ter aqui? A página. Eu só preciso ter o nome do autor e o ano da publicação. Certo? Bom, finalizando essa relação. Se eu faço uma citação no meu texto, eu tenho que colocar esta fonte que eu usei para fazer a citação lá no final do trabalho, ou seja, nas referências bibliográficas. Onde é que eu pego as informações e as referências bibliográficas? Na capa do trabalho. Na capa do artigo, na capa do livro. E o que eu preciso ter? O nome do autor. Se o nome do autor é Thomas Friedman, como é que vai ser a citação dele? Sempre o último nome e depois o primeiro. Preste atenção agora. Meu nome é Andressa Ribeiro de Queiroz. Quando você for fazer a citação do meu livro, por exemplo, você vai colocar assim, ó, Queiroz A.R. Ou seja, primeiro nome, tá aqui, cadê? Primeiro nome, segundo, terceiro, né? Aqui vai ser terceiro, primeiro, segundo. Sempre, tá, gente? Ó, Renata disse, caso eu colocar uma fala de um pensador ou frase, tenho que colocar o ano ou só o nome do autor. Você tem que colocar o sobrenome do autor, por exemplo, Friedman. Tá aqui, ó. Deixa eu limpar isso. Friedman, 2010. Se for uma citação direta, eu tenho que botar o nome do autor, o ano da publicação e a página, né? O que vai diferenciar é se tem menos de 3 linhas ou se tem mais de 3 linhas. Se for uma citação indireta, eu só vou precisar do autor e do ano, ok? Bom, se você estiver utilizando uma referência bibliográfica que não tem autor, que não tem título e que não tem ano, jogue ela no lixo, Renata, porque ela não serve para você colocar nem como citação, nem como referência bibliográfica. Todo trabalho que seja confiável tem que ter, principalmente, autor, que está aqui, ó, o título do trabalho, o local da pesquisa, a editora e o ano. Se na pesquisa não tiver tudo isso, é bom saber. É bom mesmo, porque não use. Por exemplo, tem uma apostila que você tirou lá da internet e que não tem autor. Se você pegou um documento do Word que não tem autor, jogue fora, porque isso não vai ser confiável. Por isso que eu disse, anota lá o site do Cielo. Cielo. Vou escrever de novo. Cielo. Se você está lá fazendo a pesquisa, como aqui, ó, rede de computadores e a internet, e você bota lá ponto .pdf, se o site PDF, se o site já for, se
Se for do site da Cielo, você confia que é um artigo bom, tá? Então, vamos só retornar aqui para as referências. Se eu tiver um autor, eu tenho que colocar o nome, primeiro o nome dele, depois o último, né? Aí eu venho com o título do trabalho, o local da publicação, a editora e o ano. Isso está lá, no livrinho de vocês. Toda vez que tiver dúvida com isso, vai lá e anota. Se eu tiver dois autores, eu vou colocar os dois nomes dos dois autores. Primeiro nome e depois o último. Primeiro nome, último. Título também, todo título, local, editora e ano. Mas olha o que apareceu aqui, paginazinhas. É opcional hoje em dia você colocar as páginas, tá? Não é obrigatório para colocar em livro. Se eu tiver 3 autores ou mais, eu tenho que colocar todos os nomes. Qual é a diferença básica para a gente colocar numa referência bibliográfica? Eu coloquei o ponto aqui, né? Ó, tá o pontinho aqui, ó. Entre um e outro, ponto e vírgula. Tá vendo aqui, ó? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Primeiro nome, segundo nome, terceiro nome e o quarto nome. Tem alguma ordem? Não. A ordem que está lá na publicação é a que serve. Não tem ordem, não é em ordem alfabética, não, tá? O que é em ordem alfabética? Quando eu colocar lá no meu trabalho, eu tenho que seguir as referências em ordem alfabética. Mas se eu for lá no livro e começa o livro com Antônio, depois Eugênio, depois Luiz, aqui está em ordem por um acaso, mas aqui, ó, botou o K, depois o R. Também está em ordem, né, professora? Mas não tem ordem. É a ordem que está lá no livro, a ordem que está lá no trabalho, certo? Quando eu for colocar na minha referência um artigo de revista, autor, segue a mesma coisa. Então, neste caso, a ordem de trabalho é o primeiro nome. Exatamente, Jade. Autor mantém a mesma coisa. Título do trabalho, o que muda aqui é a revista que aparece o nome dela. Aí vem o local e outro detalhe. Num volume, número e intervalo de páginas. E o ano está aqui, ó. Certo? Mudam-se poucas coisas. Se eu for lá pegar a informação, é de um congresso, um jornal, uma conferência, pseudônimos, Patrícia, assim, quando a gente usa documentos científicos, geralmente os autores não usam pseudônimos, tá? É o nome seu, é o nome do autor mesmo, tá? Em qualquer documento. Eu desconheço, assim, uma referência bibliográfica que a gente utilize com pseudônimos. A gente precisa ter o nome completo do autor, certo? E, então, para congresso, está aqui o nome do congresso, o dia que aconteceu, o ano que aconteceu, o local, e aí eu vou dizer, geralmente existem os anais dos congressos, né? E aí tem o volume dos anais, o local, a editora, o ano e as páginas. Mas, olha, não precisa decorar isso não, tá? Isso está na norma, é bom vocês saberem. Quando for fazer o trabalho, vai dar uma olhada lá no livrinho de vocês que tem isso e tira a dúvida. Isso não vai ser cobrado. O que é que tem que ter na referência bibliográfica de artigo de revista, não. Eu não coloquei nessa terminologia na prova, não. Mas é importante que quando vocês forem fazer os trabalhos... Ufa, foi bom, viu? Eu senti daqui, assim, o ufa, o alívio. Bom, e quanto à referência de lei, de Constituição e etc. Olha cá, a gente coloca Brasil,
se a Constituição for brasileira, né? Constituição de 88, é Constituição da República Federativa, promulgada e tal, organização do texto, aí vem, ó, editora, a quarta edição, né? A edição, o local, a editora, o ano e as páginas. Então, é a cargo... Olha, Kelly, já querendo saber o que está na prova. Eu me esqueci, Kelly. Eu tenho uma leve lembrança da prova, tá? Então, nas referências, é importante que vocês sigam estas regrinhas aí, porque está na norma desse jeito, tá? Então, terminei aqui, mas vamos fazer a recapitulação geral. Vamos aqui. Vou abrir aqui para vocês. Evolução. Não esquece aí da ideia da revolução. Já estão vendo? São muitos detalhes. Infelizmente, Joselaine, é isso que não atrai o pessoal para a metodologia, porque é regra. E regra, assim, por exemplo, eu já sei, porque eu já trabalho com isso há 11 anos, mas são detalhezinhos que passam despercebidos. Então, sempre é importante estar ali com o livrinho de metodologia, se tiver alguma dúvida, vai lá, tá? São muitos detalhes de todas as unidades. Pelo menos três questões, o quê aí? Eu vou tentar 3 questões de onde? Ai, meu Deus. De todas as unidades, 3 questões de todas as unidades, não entendi. Bom, vamos lá. Evolução da ciência, é bom que vocês saibam o quanto é importante a ideia de evolução. Teve Faraday, que estudou lá física e química, teve o Edison, que foi a lâmpada incandescente, sociologia, psicologia, antropologia, linguística, e ainda Charles Darwin, que também publicou seus trabalhos sobre a evolução e seleção natural. Esses 3 itens aqui, ó, Faraday, Edison, Darwin, todos os avanços das logias, né, dos estudos, aconteceram especialmente lá no século XIX. Século XX está aqui, ó, navegações, transplantes, genética e todos os demais avanços. Então, a gente pode considerar que a evolução da ciência ele passou muito por assim, teve um passo muito grande depois da Revolução Industrial, Iluminismo, e todos os avanços que esses caras que foram fantásticos inventaram, coisas que nós usamos e necessitamos nos dias de hoje, né? Então, lembrar aí, ó, Copérnico, Galileu, Bacon, foram caras que, além de trazerem diversas revoluções, a gente pode dizer assim, nos conceitos e no entendimento da ciência, do homem e da inteligência humana, né, em prol do benefício do ser humano, eles criaram um método experimental. Lembra aí da ideia de método experimental, que principalmente tornou a ciência mais metódica e racional, ou seja, seguindo regras, seguindo um preceito, observa, analisa, testa e chega a um resultado, tá? Renata, mas acho que isso era para ter passado desde o ensino médio. Pois é, Renata, infelizmente a gente não é instruído, ou a gente não aprende a organizar, a gerenciar as normas assim, gerais. Então, metodologia tem muito esse estigma. Kelly quer saber dos raciocínios e metodologias dialética, tá? Primeira, Zendina, você tome vergonha na sua cara que você está participando da primeira. Você já devia estar participando de todas as webs, são fundamentais essa participação, tá?
Então, não faça isso, eu participo de todas. Vamos lá, voltar, senão não termino. Revolução Industrial é passo decisivo, avanço, principalmente na Inglaterra, século XVIII, mudou muito as técnicas de produção e em conjunto, a Revolução Científica, tá? Então, resumindo, Revolução Industrial versus Revolução Científica, estas foram o resultado de um conjunto de inovações tecnológicas. Por um lado, foram criadas máquinas movidas a vapor, carvão, petróleo, que minimizavam a necessidade da força humana. Por outro, foram desenvolvidos métodos de produção mais eficientes, com uma divisão de tarefas entre vários trabalhadores. Então, entendam Revolução Industrial e Revolução Científica como um avanço não só da ciência, da tecnologia, mas um avanço de métodos, de construir ou de trabalhar as questões de uma forma sistemática, organizada, just in time, né? Famoso aí da metodologia, da administração. Vamos organizar o processo para a gente otimizar. Então, por isso que os avanços desses caras revolucionários, desses cientistas, para a melhoria da vida, né? da vida humana, tá? Então, essa invenção das máquinas, principalmente fruto da Revolução Industrial, elas permitiram encurtar drasticamente o tempo da produção de mercadorias. Quem for de administração aí, vai saber, ergonomia, engenharias, vai saber que quando os cientistas começaram a trabalhar com essa questão sistemática de métodos, por exemplo, a construção de um carro que durava, sei lá, 6 meses, e trabalhando metodologicamente nessa produção, nessas máquinas, otimizou significativamente o processo de construção de máquinas e pode utilizar melhor a força humana. Vocês estão falando aí o quê? Perdi a bronca. Estou dando bronca não, querida. É só brincando. Horário, por isso que é dinâmico o EAD, né? Estou dando bronca em ninguém, não. Quem dirá com artigo, pesquisa, é difícil, Josiane. Professor Tomás de Aquino. Ele teve uma participação muito grande, um filósofo fantástico, mas assim, a gente teve que encurtar aí, porque senão a gente ia falar de muitos cientistas, né? Cada um tem sua contribuição. Você também pode abordar sobre os tipos de pesquisa. Pergunta, existem métodos que podem entrar em conflito? Ryan, boa pergunta. Existem, não que eles entram em conflito, mas eu tenho que adotar um tipo de método. Então, é basicamente por aí, mas eu vou falar daqui a pouco. Que no início não tem nenhuma afinidade para estudar efetivamente esse guerra. Nossa, muito bom, Josilaine. É isso aí, vamos pensar positivo com metodologia, tá? Passando. Qual tipo de conhecimento você tem? E aí a gente tem quais? Senso comum. Senso comum é o que a gente tem de tudo, né? É o que tem ali do dia a dia. Então, lembra, senso comum é aquele que eu tenho da base do dia a dia. Juntando intuição e bom senso, mas nada de científico. O que é o conhecimento essencial? O científico, que é construído baseado em um raciocínio metódico, que você tem capacidade de descobrir com a ajuda de técnica, observando fenômenos e construir conclusões. Esse é o grande camarada, é o grande tipo de conhecimento que é fundamental a gente ter. Mas senso comum a gente tem que ter de tudo, né? Pensar é o quê? Uma atividade espontânea, natural. Estimulem-se a pensar. Quando a gente pensa, a gente reflete e toma posicionamentos mais equilibrados, né? E a gente faz o pensar o tempo todo. Principalmente quando está apaixonado, né? Mas pensar cientificamente também é maravilha. A gente tem que pensar e pensar muito.
Já o raciocínio não vem de graça, ele é um esforço, exige esforço e concentração. Importante saber disso, não só para a prova, para a vida. Pensar, todo mundo pensa, e a gente pensa tudo e todo o tempo. Raciocinar, esforço, concentração e principalmente atenção. Indução é uma forma de raciocínio que tira conclusões como generalizadas com base em questões particulares. E o que é contrário de indução? Qual é o contrário de indução? Dedução, que eu parto de uma questão particular para uma questão geral, ok? Então, indução, não esquece, geral para particular, dedução particular para geral, certo? E o corpus da pesquisa, traduzindo conjunto de fatos, objetos ou pessoas que serão investigados. Qual é o corpus da pesquisa? Os dados, gente. Os dados, por exemplo, pessoas, livros, é o dado propriamente dito. É aquilo que eu vou investigar, seja objeto, seja pessoas, tá? Verdade científica, o que é basicamente construída com base em evidências. Se eu falo de ciência, eu não falo de método, e eu acabei de dizer, método que, baseado no método, eu chego a uma conclusão, né? Então, evidência está relacionado a isso. Ou seja, o que é evidência? Manifestações claras que nos mostram a essência daquilo que estudamos. Nem sempre é possível encontrar evidências suficientes nos estudos que fazemos. Por quê? Porque se a gente for estudar a fundo, por exemplo, a origem da vida, vai caber num artigo só, numa monografia, numa dissertação, a origem da vida? Não vai. Então, a gente fraciona a ciência para estudar um pedacinho dela de cada vez, tá? Não, Josilaine, é só de marca X a prova, tá? É tipo questionário, só tem uma alternativa. Pode ser de encontrar incorreta, e se liguem nas pegadinhas, que a professora adora pegadinhas, e podem ser de buscarem o V ou F ou corretas, tá? Então, só vai lá e marca uma. Pois é, Ailton. Espero ver vocês nas próximas disciplinas. Vamos lá. Às vezes temos que nos contentar com ignorância, dúvida ou a opinião. E hoje, quando a gente fala em Facebook, então, que muita gente coloca sua opinião, sua ignorância, sem se basear em evidências, né? Aí a gente vê o quanto é importante a ciência, né? Por isso que muita gente ainda permanece na ignorância, quando não encontramos nenhuma pista sobre determinado objeto ou fenômeno. De acordo com esses autores, olha aqui uma citaçãozinha que eu esqueci de colocar as aspas, né? Ó, a professora errando também. Mas está aqui, ó, autor, 3 autores, ano e página. Aqui deveria estar aqui, ó. A ignorância, entre aspas, pode ser de 4 tipos: vencível, invencível, culpável e desculpável. Ok? Olha, Kelly, podemos fazer isso sim. Vou deixar meu e-mail aqui com vocês e a gente tira dúvidas futuras. Vamos lá. Metodologia é uma pesquisa científica. Para que serve metodologia? Não esquece, nossa querida amiga metodologia. Ela serve para explicar tudo o que foi feito durante o estudo e tem como objetivo descrever o método, quem participou,
qual tipo de pesquisa e os instrumentos utilizados, se foi entrevista, se foi questionário, se foi formulário, se foi pesquisa da internet. Quando começamos uma pesquisa, precisamos decidir que metodologia seguir para responder o quê? Não esquece de Andressa mais. Quando for fazer um trabalho, não esquece de fazer a pergunta. Senão, não tem metodologia, não tem objetivo de estudo, não tem trabalho. Eu gostei agora. Essa vai cair, viu? Bom, metodologia vem de quê? Da palavra grega métodos, que pode ser traduzida para português. E olha que lindo, metodologia é o quê? Um caminho. Se eu não entendo bem do caminho, eu não chego na reta final, que é a conclusão, tá? Sentido original do método é um bom ponto de partida para quem quer entender a sua função. Qual é o ponto de partida? Eba, ninguém vai esquecer mais dessa interrogação. Nenhuma metodologia é melhor do que a outra. Respondendo aí a alguém que me perguntou, professora, qual é o melhor método, qual é o melhor instrumento? Não tem. Tudo cabe e tudo vai depender da tua pergunta, tá? Você pode escolher uma que seja mais apropriada para estudar um determinado tema. Por exemplo, se eu for estudar qualidade de água, eu vou utilizar, por exemplo, uma pesquisa de campo e basicamente quantitativa. Mas se eu for estudar a cor da população brasileira, eu vou para uma pesquisa mais qualitativa e bibliográfica, tá? Então, você escolhe o tipo. Conceitozinho de método. É importante a gente sempre entender os conceitos das coisas, porque fica mais fácil de responder depois. Ou até, não só para a prova, gente, para o entendimento geral dos trabalhos de vocês. Olha só o que a gente tem como descrição de método. Ele não é um modelo, não é uma receita de bolo, nem é uma fórmula ou receita, como eu estava dizendo, já pré-definida. Eu tenho várias formas, vários modelos. Você escolhe um e adapta para o seu trabalho. Mas, uma vez aplicada, colhe sem erro os resultados previstos ou desejados. Por quê? Porque ele vai achar a resposta desta pergunta. É apenas um conjunto ordenado de procedimentos e destes, muitos deles se mostraram eficientes ao longo da história. Por exemplo, o método experimental de Galileu, ele é eficiente, é tão eficiente que é utilizado até hoje, né? O método científico é, pois, um instrumento de trabalho. E não só trabalho aqui da disciplina, mas o trabalho para a vida toda, tá? E só vai depender de você, aluno, e de quem vai fazer a pesquisa, o TCC, o trabalho ou qualquer coisa, só vai depender de você este resultado, certo? Lembrando lá, não esquece quem construiu o quê? Galileu, método de indução experimental. Descartes, dedutivo. Como é o dedutivo? Não vou responder. Fabiana, dorme, Fabiana. Principalmente agora que está chegando no final de semana. Gente, 2 minutos para acabar. Vamos lá. Bacon, Rubens e Luke e Hume, método indutivo. Olha aí, dedutivo geral para específico, o contrário é o indutivo. Já vamos embora. Isso. Bacon trabalhou com a experimentação, com a formulação das hipóteses, com a repetição, com o teste de hipótese, com a formulação de leis ou generalizações. Vai lá na webconferência que eu fiz com vocês a 1 e vejam e se certifiquem, comparem Bacon com Galileu, tá? Uma questão que é muito importante do Rush,
Olha aí, mais uma citaçãozinha. Ele divide a pesquisa em 5 tipos. Vai lá no livrozinho e dá uma olhada nesses 5 tipos. Pesquisa aplicada, avaliação de resultados, proposição de planos, pesquisa diagnóstica e avaliação formativa. Pesquisa qualitativa, não preciso mais dizer descrição, né, gente? Vocês já estão cansados de saber disso. Então, quando pensar em qualitativa, descrição de informações. Olha, esse slide aqui é muito importante. Vejam lá assistam, reforço a vocês, assistam a Web 1, que a gente tratou de todos esses métodos aqui. Eu só coloquei a critério de ilustração. Esses são os métodos e os tipos de pesquisa que a gente tem, que tem na ciência. Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente escolhe um que está relacionado com a base lógica, com a abordagem do problema, com o objetivo geral, com o propósito e com o procedimento. E aí a gente escolhe aquele que seja mais adequado para fazer o nosso trabalho, tá? A gente falou dessa ideia do tipo de papel, né? Então, esses slides vão ser disponibilizados na web também, tá, gente? Metodologia, só reforçando o que a gente disse, tipo de papel A4, a questão da página, onde é que a gente bota a páginazinha no canto superior, né, no canto superior direito, e deixa eu só ver aqui, a linguagem a gente acabou de falar, né, lá no outro slide, não esquece de ser impessoal, objetivo, modesto, cortesia e clareza. Passando. Esse slide aqui é importante porque ele dá uma síntese daquelas informações que a gente passou lá no início, delimitação do tema, objetivos, eles são 2, gerais e específicos, a criação do problema de pesquisa e a integração da hipótese, tá? E fechando, a gente falou disso no slide anterior, né? A questão das citações, que podem ser diretas e que podem ser indiretas, que a direta tem a curta, que a direta tem a longa. Então, gente, finalizando tudo. Gostei demais da participação de vocês. Participem não só dessa, de todas as webconferências. Estudem, essa disciplina é realmente assim de detalhes, mas está muito boa a prova. Assistam a Web 1, revisem tudo que eu coloquei lá nos slides, vejam essa Web 2. Eu fico disponível para vocês aí, tanto eu como a tutora da disciplina. Espero que vocês tenham uma prova excelente e que usem a metodologia em todas as disciplinas que vocês forem fazer daqui para frente. Desculpem aí a pressa, né? Eu quero agradar a vocês, mas, infelizmente, o tempo é curto. Então, um beijo para todos. A gente se vê aí. Boa sorte na prova. Sucesso para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fique preocupada, não. Fique preocupada, não, Ellen. Vá dormir, descanse e estude. Tchau.